paz seja convosco. Hoje nós estamos aqui um pouco diferente do que a gente está acostumado. Mas eu quero que você feche seus olhos onde você está, na sua casa. Se você está na sala, no quarto, onde quer que você esteja. Se porventura tem alguém perto de você agora, chama essa pessoa para perto de você. Chame ela para participar deste culto conosco. O Senhor quer falar comigo e com você. Amém? Senhor, nós te convidamos, Senhor Deus, nessa noite, Pai. Onde houver, Senhor Deus, uma pessoa, Pai, ouvindo, Pai, esta live agora, Senhor Deus. Nós o convidamos, Espírito Santo. Adentra em cada casa, em cada vida, em cada coração. Nós queremos, Pai, ser tocados pelo Senhor nessa noite. Queremos ser transformados, Senhor Deus. Sim, Senhor. Vem com Tua mão poderosa sobre cada vida, cada família, em nome de Jesus. Santo, Pai, Tu és santo. Mesmo que a escuridão venha me envolver, Pai, Tu és soberano. Mesmo que a confusão me impeça de ver, Senhor, eu não mereço Teu amor. Crendo, impeço Teu tocar. Desejo ser um reflexo claro e puro do Teu amor. Venho então, entro em Teus átrios e aos Seus pés me coloco. Tu és meu Salvador e pertenço a Ti. Tudo que se passou na minha vida, Senhor, pertence a Ti, pois só Tu és santo. Sim, Senhor, Tu és santo, Pai. Nós queremos Te adorar na beleza da Tua santidade. Santo, Pai, Tu és santo. Mesmo que a escuridão venha me envolver, Pai, Tu és soberano. Mesmo que a confusão me impeça de ver, Senhor, eu não mereço Teu amor. Quando não crendo, impeço Teu tocar. Desejo ser um reflexo claro e puro do Teu amor. Venho então, entro em Teus átrios e aos Teus pés me coloco. Tu és meu Salvador e pertenço a Ti. Tudo que se passou na minha vida, Senhor, pertence a Ti. Pertence a Ti. Pertence a Ti. Venho então, entro em Teus átrios e aos Seus pés me coloco. Tu és meu Salvador e pertenço a Ti. Tu
tudo que se passou na minha vida, Senhor, pertence a Ti. Pertence a Ti, pois só Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Volto os meus olhos pra Tua presença, deixo Tua glória ganhar forma em mim. Em mim. Volto os meus olhos pra Tua presença, deixo Tua glória ganhar forma em mim. Em mim. Em mim. Em mim. Vem derramar Tua glória. Queremos ver Tua face, queremos ver Tua face. Vem derramar Tua glória. Queremos mais de Ti, queremos mais de Ti. Vem derramar Tua glória. Queremos ver Tua face, queremos ver Tua face. Vem derramar Tua glória. Queremos mais de Ti, queremos mais de Ti. Jesus, 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 toma forma em nós, toma forma em nós, Jesus. Nos envolva no Teu amor, no Teu amor, Jesus. Cante comigo isso. Vem derramar Tua glória. Queremos ver Tua face, queremos ver Tua face. Vem derramar Tua glória. Queremos mais de Ti, queremos mais de Ti. Aleluia. Amém? Você que tem uma Bíblia perto de você, quero que você abra comigo em Lucas capítulo 15, versículo de número 11. O Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo 11.
Diz assim, continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens, que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu por uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. E ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, ou bolotas em algumas traduções. Mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado e comamos e regozijamo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Aqui nós podemos ver uma história muito interessante, pois este filho mais novo, ele saiu da casa do seu pai e foi viver a sua vida, pediu a sua herança e foi viver a sua vida dissolutamente. E o interessante é que eu estava ouvindo um estudioso há um tempo atrás. Ele dizia que essa história ele contou uma vez no Oriente Médio. E enquanto ele falava dessa história no meio dos árabes, ele aproveitou a presença de um tradutor e ele começou a narrar essa história. E chegou a certo ponto dessa história que um dos árabes que estavam perto deles falou assim, isso é mentira, começou a gritar. E ele não entendeu, então ele perguntou, mas por que é mentira? E o pessoal ali que estava ao redor ali desse estudioso, ele falou assim, é mentira porque jamais um filho falaria desta forma com seu pai. Porque no Oriente Médio, a figura do homem, a figura do pai, ela é central na família. E o segundo, tanto é que eles dizem que no Oriente Médio, ninguém da família ousa erguer a voz para o seu pai, ou muito menos fitar os olhos ao seu pai. Então tem todo um respeito com a figura paterna no Oriente Médio. E a segunda figura mais importante é o filho mais velho. Então ele diz que quando ele estava contando essa história, os árabes começaram a explicar para ele o porquê. Primeiro, no Oriente Médio não se pode dar herança com você em vida. Você só pode liberar a herança só é liberada depois da sua morte. E aqui a gente vê que esse menino chegou com o pai em vida. Em outras palavras, este menino estava chegando para o seu pai e estava falando assim, eu quero que o senhor morra. De certa forma é isso que ele estava falando, porque o seu pai estava em vida e ele estava pedindo uma herança. Então o árabe ele se indignou nisso pela afronta que o filho fez ao pai. Não foi nem por questão da herança, mas foi a afronta e o modo que o filho mais novo falou com o pai.
Outro problema, como a gente pode ver, é a questão do filho mais velho. Porque o filho mais velho se calou. Ele não disse nada ao seu irmão mais novo, ele simplesmente se calou, sendo que ele é a segunda figura mais importante no Oriente Médio. Então, nós temos dois problemas aí. Mas o que eu quero falar para vocês nessa noite é que aqui esse filho saiu e ele fez tudo o que tinha que fazer. E ele estava passando necessidade para o lado de fora. Na verdade, muitas pessoas saíram do aprisco do Senhor, saíram da casa do Pai e hoje passam a necessidade. A ponto de olhar migalhas, a ponto de olhar a lavagem de porcos e desejar, mas a Bíblia fala aqui que nem isso ele tinha direito, nem isso queriam dar a ele. E muitas pessoas saem da casa do seu pai e às vezes estão na mesma situação que esse filho. Mas, além disso, esse filho teve coragem de se levantar e voltar à casa do pai. Ele teve coragem de voltar e enfrentar tudo o que ele deixou para trás. Na verdade, ele colocou em seu coração de ser chamado um dos trabalhadores. Ele se humilhou diante do pai. Ele se arrependeu diante do pai por tudo que ele havia feito. E muitas pessoas fazem isso. Enquanto você está na casa de Deus, você recebe as bênçãos, você recebe as vitórias do Senhor. E quando você sai, você está bem. Você plantou uma boa semente. Mas você leva aquela herança que você tem plantado dentro da casa do Senhor. Mas chega um ponto que essa colheita ela vai parar, ela vai acabar. E você vai começar a colher os frutos que você plantou a partir do momento que você saiu fora da casa do Pai. E a verdade é que assim, este pai, ele tinha 2 filhos. E como nós lemos na história, um retornou. E quando nós continuamos, aqui no versículo 25 diz assim: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: vem o teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar saindo, porém o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é seu. Entretanto, eu preciso que nos regozijemos e nos alegremos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Na verdade, aqui nós olhamos esse pai e os 2 filhos dele se perderam. Um porque saiu fora do aprisco e outro que estava dentro da casa e estava perdido. Porque a herança era dele. Tudo que havia ali era dele. Mas ainda ele não tinha tomado a posição de filho. Estava na casa, mas ainda não tinha assumido o seu papel de filho. E quando o seu irmão volta, além de ele não ter falado antes para o seu irmão ficar e corrigir o seu irmão falando que ele estava errado no que ele estava fazendo, ele deixou o seu irmão sair errante. Mas, agora voltando, o seu irmão fala: eu fiz tudo perfeito e o senhor não me fez nada. Muitas vezes nós se colocamos nesse papel de fariseu. Queremos ser santos, mas quando nós estamos cheios de pecados e erros. E na verdade nós não tomamos posição dentro da casa. E não temos direito à herança porque nós não assumimos o nosso papel de filho. Mas o interessante é que, como eu falei, havia 2 filhos, um estava perdido fora e outro dentro. Mas como Jesus estava falando, no versículo 11 aqui, ele diz: continuou, aqui na versão na Bíblia que eu estou lendo, na ARA, ele está falando continuou, ou seja, tem algo antes que Jesus estava falando. E existe mais 2 parábolas sobre o mesmo assunto. E uma delas aqui, que eu quero ler junto com você,
no capítulo 15, a partir do versículo 4, diz assim: qual dentre vós o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, nós olhamos aqui um caso de uma ovelha que se perdeu no deserto. O que podemos entender nesta parábola? Pode ser alguém que muitas vezes no meio dos desertos, nos processos de Deus, às vezes o fogo da luta, da tribulação, às vezes ele não conseguiu suportar e acabou se perdendo. Mas aqui Jesus ele vai de encontro a essa pessoa. Ele deixa as 99 e vai de encontro a você que se perdeu no deserto. Você que está me assistindo, talvez você deu uma esfriada, porque em meio a tantas lutas, a tantas dificuldades, você acabou se afastando um pouco de Deus. E no meio do deserto que você estava passando, você acabou se perdendo. Mas Jesus vai de encontro à sua vida nessa noite. Jesus vai de encontro a você. Então aqui nós temos outro caso de alguém que estava junto e acabou se perdendo por questão das lutas, das batalhas. Mas mais além, nós temos a parábola da dracma perdida, que a partir do versículo 8 diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Então assim, aqui é alguém que está perdendo dentro da casa. Muitas pessoas estão dentro das igrejas, mas estão perdidas dentro da casa do Pai. Assim como o filho pródigo. Mas esse aqui está perdido. E o Senhor vai achar você. O Senhor Jesus vai te encontrar. Mas você precisa abrir o seu coração. Essa dracma, ela era uma questão de segurança para a mulher que casava. Quando seu pai dava dote, ela fazia colares com essas dracmas. Porque se caso acontecesse alguma coisa com seu marido, ela poderia usar essas dracmas para voltar à casa do seu pai. Então esse dinheiro ela fazia colares, colocava, enfeitava roupas, alguma coisa, para que sempre ela tivesse aquilo à disposição. Porque se caso acontecesse alguma coisa com seu marido, essa era a garantia que ela poderia voltar à casa do seu pai ou de algum parente próximo. Então a gente vê aqui 3 parábolas com o mesmo assunto. A primeira, de uma ovelha que se perdeu no deserto. A segunda, de alguém que se perdeu dentro da casa. E a terceira, que um filho se perde para o lado de fora e outro está do lado de dentro, está do lado do pai, está servindo, está fazendo tudo, mas não assumiu sua posição de filho. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Talvez você se enquadrou em uma das 3. Mas é momento de você parar e refletir na palavra do Senhor. E voltar o seu coração ao Senhor. Se você é essa ovelha, o Senhor está te procurando. E Ele vai te encontrar. Abra o seu coração aonde você estiver. Não endureça o seu coração quando o Senhor está falando com você. Outra é a da dracma. Talvez você está no meio da igreja, no meio do povo, mas ainda está perdido. E o Senhor está de olho em você. E o Senhor está varrendo a casa. E o Senhor está procurando você. A palavra do Senhor fala que Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. E o Senhor os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Então o Senhor está procurando você. E a terceira é a questão desses 2 filhos. Do filho que está na igreja e não conseguiu tomar posse do seu lugar de filho. E o outro filho que às vezes está fora, e você talvez, que está me ouvindo, está me assistindo, esteja fora dos caminhos do Senhor.
Mas o Senhor, Ele está te esperando de braços abertos, como este pai. Ele está esperando com sandálias nos pés, com um anel, com novas vestes para a tua vida. Então volte, é momento de você voltar ao Senhor. É momento de você voltar ao aprisco do Senhor. E você que está na casa e que muitas vezes está tendo ali a questão de juiz, você pode tomar a posição de voltar hoje ao Senhor. Voltar hoje aos caminhos do Senhor. E o Senhor vai falar com você. E o Senhor vai tocar em você. Porque o Senhor quer que você tome a posição de filho. Que você tome o seu lugar de filho. Por isso, nessa noite, não endureça o teu coração. Abra o teu coração. E deixe que o Senhor trabalhe na sua vida. Pois talvez você está na casa do Pai. E você não saiu como este outro filho. Talvez as bolotas de porco, como este outro estava desejando, talvez não é o seu caso. Porque ainda você está se alimentando. Mas você não está recebendo a totalidade. E esses dias o pastor Rui falou sobre a mulher e os cachorrinhos que Jesus fala. Que não era lícito dar pão na mesa aos cachorrinhos. E essa mulher se humilhou e ela disse que ela comeria daquelas migalhas. Talvez você é filho, você está na casa do Pai, mas ainda você está comendo as migalhas e você não está comendo o pão e o banquete que o Senhor tem preparado para a tua vida. Feche os seus olhos onde você estiver. Eu quero orar com você. Se você é essa pessoa que está perdida, se você é essa pessoa que está sem direção, ou se você é essa pessoa como essa ovelha que no meio do deserto, em meio às lutas e às batalhas que você enfrentou, você desanimou, você caiu, eu quero te encorajar a colocar a mão sobre o seu coração, porque o Espírito do Senhor vai fortalecer a tua vida. E é momento de você voltar aos caminhos do Senhor. É momento de você voltar para a casa do Pai. Neste tempo, nessa pandemia, muitas pessoas se enfraqueceram. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele é o penhor. Ele é a garantia que Jesus nos deu, que Ele voltaria para nos buscar. Feche os seus olhos, eu vou orar com você. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu apresento esta vida, este homem, esta mulher, este jovem nas Tuas mãos. Senhor, o Senhor conhece cada coração e cada vida. O Senhor está vendo agora cada um que coloca a mão sobre o seu peito, agora sobre o seu coração, Senhor. E Ele, Senhor Deus, está clamando ao Senhor. Senhor, que o Senhor venha fortalecer a cada um deles. E este que saiu do seu abrisco, Pai, que ele retorne, Pai. Que o Senhor o fortaleça, que o Senhor coloque de pé. Se porventura no caminho ele se prostrou, Senhor Deus, a Tua mão poderosa pode nos levantar, Pai. Então levante, Pai, esta pessoa que está caída, essa pessoa que está se sentindo fraca, Senhor Deus, e que o Senhor dê vitória a eles, Pai, e que eles possam tomar, Pai, a posição de filhos, Senhor, que eles possam sentar à mesa, Pai, da mesa que o Senhor tem preparado para os Teus filhos, Pai, pois a Tua palavra diz, Pai, que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, Senhor, Pai, e nós amamos, Pai querido, a Tua presença, porque o Senhor é o Pai que fica esperando na beira da estrada o filho voltar. O Senhor é o pastor que deixa as 99 e vai atrás da única ovelha. E o Senhor é como esta mulher que vai em busca da dracma que está perdida dentro da casa até encontrá-la. Senhor, que o Senhor venha nos encontrar nessa noite. Que o Senhor venha, Pai querido, trazer para o aprisco, Senhor, aquele que está perdido nessa noite, Pai. E que seja, Pai querido, estabelecido Tua vontade, Pai, o Teu reino e governo sobre cada casa, sobre cada vida que está assistindo essa live agora, no nome de Jesus. Querido, você que está na campanha, 7 dias, na noite da adoração, coloca a mão sobre o seu coração. Eu quero orar por você agora. Não sei que dia você está, qual é o seu propósito, mas apresente diante do Senhor agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar essas vidas. Apresentar este homem, esta mulher, esse jovem, que fez um propósito com o Senhor nesses dias. Que o Senhor, Pai, venha de encontro a este coração, a este pedido, Senhor. E que o Senhor faça a Tua vontade e o Teu querer sobre esta vida agora. No nome de Jesus, Pai, alcança cada vida, cada lar agora, no nome de Jesus. Amém? Meu querido, que você possa compartilhar essa live, que você seja abençoado e tocado com esta palavra do Senhor na tua vida. Amém? E que
você possa estar juntamente conosco nos cultos presenciais. Nós voltamos em alguns cultos presenciais e você é nosso convidado. Que Deus abençoe sua vida, a sua família. E até a semana que vem, se assim Deus o permitir. Deus abençoe.